O IPO da AgroGalaxy fará milionários? Será que este vai ser o grande IPO de 2021? Será que esta é a grande oportunidade que você não pode perder? Fique até o final do vídeo para você descobrir qual é a minha opinião sobre esse IPO e se eu pretendo entrar ou não e, obviamente, por quê e todo o racional que eu estruturei para tomar a minha decisão de comprar ou não comprar este IPO, beleza? Agora eu tenho que te dar aquele aviso clássico. Este vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Você não deve utilizar vídeos do YouTube para você comprar ou vender qualquer ativos ou entrar ou não entrar em qualquer IPO. Você deve utilizar como uma fonte de informação, beleza? Outro ponto é te convidar para me ajudar a bater a minha meta de 6 mil inscritos. Comigo batendo a minha meta de 6 mil inscritos, eu vou fazer uma live extremamente interessante para você poder melhorar a gestão da sua carteira de investimento. Exatamente, será uma live de estratégia de investimento, mas eu preciso bater 6 mil inscritos até dia 22 de março, então me ajude, a gente já está próximo aí, eu estou mais ou menos nesse exato momento com 4.700 inscritos, então se você se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar, provavelmente você vai me ajudar a crescer ainda mais, beleza? Então vamos começar a parar de enrolação, vamos começar direto ao ponto. O que a AgroGalaxy faz? Antes disso, eu quero dar um passo atrás e falar sobre a história, como que a AgroGalaxy surgiu. A AgroGalaxy surge a partir de um fundo, fundo Aqua, não sei se assim fala, mas eu acho que é. Fundo Aqua Capital. O que quer dizer esse fundo? O que esse fundo faz? Esse fundo investe em empresas no setor do agronegócio, alimentação ou logística. São esses três setores e as empresas precisam ter um faturamento de 15 a 400 milhões e ter uma atuação na América do Sul. Basicamente, esse é o objetivo desse fundo. E o que ele fez? Ele começou em 2016 a comprar algumas empresas do setor do agronegócio, principalmente do varejo, de insumos. Como você pode ver nessa imagem, em 2016 ele comprou a Rural Brasil, depois ele comprou a AgroSem, depois ele comprou a AgroFerrari, depois ele comprou mais duas empresas, uma dessas empresas era Grão de Ouro. E aí você pode perguntar, interessante, então ele foi comprando e aí ele colocou todas essas empresas embaixo da AgroGalaxy, que eles chamam de universo do agro. Eu achei interessante esse trocadilho. E aí eles criaram esse universo do agro para conseguir fazer o quê? Basicamente, quando você tem uma escala, normalmente você consegue ter melhores margens, porque você tem a famosa economia de escala. O que é essa economia de escala, Floriano? Basicamente, uma empresa precisa só de um CEO, ele precisa de um time X de diretores. E provavelmente se você dobra a empresa, você não precisa de 2 CEOs, você não precisa dobrar o time de diretores. Você pode até aumentar um pouco o time de diretores, mas você não vai dobrar, ou seja, você tem uma economia de escala. E eu só citei um ponto, cada empresa tem a sua própria economia de escala. Um vai ter economia de escala na produção, outro vai ter economia de escala na negociação com seus fornecedores. Então tem várias formas de você conseguir aí uma economia de escala quando você tem um volume muito alto. Então esse, aparentemente, na minha opinião, é o objetivo da empresa, é conseguir ter um volume e um tamanho muito grande para começar a usufruir da economia de escala e começar a gerar mais valor. Essa é a minha visão sobre a empresa. E aí, beleza, em 2020 eles fizeram também uma aquisição, que não está nessa imagem, mas eles também fizeram uma aquisição. E a estratégia, a grande estratégia de crescimento deles é o crescimento inorgânico. O que é o crescimento inorgânico? É comprar os concorrentes, é comprar os players que eles acham que fazem sentido para entrar no universo da AgroGalaxy. Então foi assim que surgiu a AgroGalaxy e é esse fundo que faz a gestão. Agora vamos entender o modelo de negócio da AgroGalaxy. Basicamente são duas grandes vertentes. A primeira vertente que eu vou falar agora é a de varejo, você pode ver nessa imagem os principais segmentos que eles atuam e também os principais fornecedores do segmento de varejo, que é o grande cargo-chefe da empresa, o segmento de varejo, como você vai entender nesse vídeo ainda. E a grande vantagem competitiva dessa empresa está nessa imagem. O que tem nessa imagem, caro Floriano? Basicamente, nessa imagem você pode ver que eles têm 93 lojas, 19 silos, 3 plantas de sementes de soja, e também estão presentes em 9 estados e com uma abrangência de mais de 1.000 cidades. Ou seja, eles têm uma capilaridade, uma distribuição que a gente pode entrar naquela economia de escala. Como assim, Fernando? Quanto maior a sua distribuição, mais alcance você tem ao seu cliente, beleza? E quanto maior a sua distribuição, mais barreira competitiva você tem, principalmente se a distribuição é física, porque se você tem um site lá que tem 10 milhões de acessos, no dia seguinte ele pode ter 0 milhões de acessos e outro site suprir ele de alguma forma. Mas no modelo físico não, se você tem 1.000 lojas, se você tem 93 lojas, que é o caso, não tem como um cara no dia seguinte pegar e abrir 100 lojas e tomar todo o seu mercado. É muito complexo porque
tem muitas relações humanas, e relações humanas são difíceis de ser trocadas do dia para a noite, mas site e usabilidade é muito mais fácil. Então isso aqui é uma vantagem competitiva, uma barreira competitiva também para eles continuarem mantendo a posição deles. Tá bom, agora vamos para o segundo grande segmento. O segundo grande segmento é a originação de grãos. Como você pode ver aí, teve um crescimento até que eu achei expressivo de 2018 para 2019. Saiu de 769 mil toneladas no ano de 2018 para 978 mil toneladas em 2019. Mais ou menos 1 milhão de sementes originadas de soja e milho por ano. Esse mais ou menos vai ser a entrega de 2020 ou um pouco mais. E nessa imagem você pode ver o resumo das duas operações. A primeira é basicamente a venda dos insumos, que são os defensivos, fertilizantes, sementes e especialidades, beleza? Agora a gente pode ver embaixo que é a originação de grãos. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente na originação de grãos eles às vezes fazem um tipo de permuta, como assim? Eles dão os grãos e eles pegam uma parte da produção, uma parte do resultado que vai ter daquela produção que eles deram grão, que eles estão financiando lá o grão. E como o mercado de soja e milho possui mercado futuro, ou seja, no momento que eu dou o grão para ele, ele me dá um recebível que eu vou pegar X toneladas de soja no futuro. Eu posso vender aquele recebível de soja ao mercado e eu consigo adiantar minha receita. Isso é uma possibilidade. Eu não sei se eles fazem isso, eu não cheguei a ir tão fundo para entender se é essa a operação. E eu também não fui atrás para entender qual é o ganho de margem deles fazendo essa troca e não receber dinheiro imediatamente ou algum tipo de coisa. Porque muito provavelmente isso aqui nunca seria um pagamento à vista, provavelmente seria um pagamento parcelado. E basicamente ele estaria sim no risco da produção. Porque se aquele produtor não conseguisse ter a produção esperada, ele simplesmente não pagaria, porque ele não teria dinheiro. Então quando ele toma o risco, ou seja, a empresa toma o risco junto com o agricultor, com certeza isso melhora a relação com o cliente e possivelmente ela consegue fazer mais negócios no futuro. Pelo menos esse for o racional para poder entender por que eles fazem esse tipo de negócio e não pega o dinheiro direto. Também eu acredito que deve ter um ganho de margem aí, principalmente por estar tomando o risco junto com o agricultor. Esses dois modelos que eu citei são os principais, mas eles têm outras vertentes. Uma das vertentes, por exemplo, é o financiamento dos clientes, ou seja, eles tentam financiar a lavoura do cliente através de CRAs, que são créditos recebíveis do agronegócio, ou seja, eles dão uma consultoria financeira. E eles também têm uma vertente que eles também dão uma consultoria no quesito de qual fertilizante usar, de qual especialidade usar, de qual é a melhor semente. Eles dão toda essa consultoria. Mas essas consultorias, pelo que eu percebi, hoje ainda não gera resultados de extrema relevância para a empresa, mas futuramente, quem sabe. Outro ponto que eles querem desenvolver é a estratégia digital. O que seria essa estratégia digital, cara, Floriano? Basicamente, eles querem conseguir criar aplicativos e sites que eles consigam escalar o relacionamento com o cliente sem precisar escalar mão de obra. Basicamente, se você vai querer escalar e ter um atendimento personalizado, normalmente você tem que escalar pessoas, mas eles estão querendo utilizar através de aplicativo para conseguir fazer essas análises de financiamento, conseguir ter um acompanhamento mais próximo com o cliente, tudo através de formas automatizadas. Na minha opinião, eu não acho que isso vai dar muito certo. Por quê? Porque o agronegócio ainda é dominado por pessoas mais velhas e muitas dessas pessoas não têm o grande acesso, ou melhor, não acesso não tem grande habilidade com as plataformas de mobile, por exemplo, de smartphone ou site e tudo mais. Eu já conheci muitos e muitos agricultores e agricultores muito grandes e eles não têm uma grande habilidade. Então, provavelmente, ou ele vai ter contato com terceiros, ou seja, funcionário do grande agricultor, não vai ser com o cliente, não vai ser com um grande tomador de decisão, ou simplesmente não vai dar certo, isso não vai ter uma escala imediata. Isso pode ter uma escala futuramente, porque basicamente o filho do agricultor que hoje coordena a fazenda muito provavelmente vai ter muito acesso à tecnologia e tudo mais, e aí sim, essa gestão pode ser muito mais automatizada no futuro, mas nos próximos 5, 10 anos eu não imagino que isso vai acontecer de forma rápida não. E outro ponto que eu gostaria de citar é que o foco da AgroGalaxy é em fazendas pequenas e médio porte, mais ou menos 10 mil hectares aí. Então eles não vão pegar as maiores fazendas, os maiores latifúndios do Brasil. O que, na minha opinião, é legal, porque tem mais clientes. Hoje eles têm uma base de 14.500 clientes, o que é muito cliente. E esse foco deles em pequenos e médios possivelmente é mais interessante. Por quê? Porque normalmente o cara que tem um grande latifúndio ele tem muito mais poder de barganha do que o médio e o pequeno fazendeiro. E dessa forma eles conseguem provavelmente aumentar as margens deles, que eu vou falar no final desse vídeo. Você vai ver as margens financeiras dessa empresa que, na minha opinião, não gostei tanto, mas você vai conseguir entender o que eu estou falando. Agora você entendeu a operação, vou resumir a operação para ver se você entendeu mesmo, que aí eu vou entrar nos números do IPO, valores, margem, faturamento,
faturamento, lucro, tudo, beleza? Basicamente, o que é a AgroGalaxy? A AgroGalaxy é uma empresa de foco principalmente em varejo e também em sementes. O varejo é o cargo-chefe, o varejo é o que capta os clientes. E aí o que ela quer fazer? Ela quer adicionar vários e vários produtos no seu portfólio para conseguir monetizar ao máximo esses 14.500 clientes que ela já possui em carteira. Ou seja, vamos supor que o fazendeiro precisa de fertilizante, vai comprar na AgroGalaxy. Vamos supor que o fazendeiro precisa de semente, vai comprar na AgroGalaxy. Aí futuramente vamos supor que o fazendeiro precise de algum tipo de logística. A AgroGalaxy talvez possa fazer, lembrando que o fundo dela investe em setores da alimentação, agronegócio e logística. Ou seja, a ideia é ter um ambiente completo para atender o agricultor. Então todas as demandas do agricultor, tanto financeiras, consultorias, talvez daqui a pouco até logística, vai tender a entrar dentro da AgroGalaxy. A gente tem que entender também que esse crescimento será feito provavelmente por aquisição, ou seja, ela vai comprando os concorrentes, que foi o que ela fez até hoje. E agora vamos para o IPO, beleza? O IPO da AgroGalaxy ficou com preço entre 15 a 20 reais, a faixa média é 17,50. Será captado mais ou menos 1,4 bilhão, 50% será a oferta primária, ou seja, vai para o caixa da empresa e 50% irá para o bolso dos acionistas que estão saindo. Essa parte eu vou comentar ainda para vocês entenderem, calma aí. Essa parte de ir para o bolso dos acionistas, 50%, eu não gostei muito. Por quê? Porque basicamente isso é um case de crescimento, isso é um case que tem tanto potencial, por que está vendendo tanto? Por que está saindo tanto, entendeu? Me pareceu um pouco uma realização de lucro, sendo sincero. E qual que vai ser o valor de mercado? 3 bilhões 197 milhões, ou seja, um valor que eu achei bem salgado e você vai entender por que eu achei salgado. Como serão utilizados os recursos? Você pode ver nessa imagem aí que 27% será capital de giro, 13% reforço da estrutura de capital, 40% crescimento inorgânico, que é aquela questão de adquirir players, que eu já citei para vocês. E 20% será crescimento orgânico, digitalização, investimento e modernização das unidades de produção. Mais ou menos essa conta vai ficar mais ou menos em 666 milhões. E só para você entender, esse crescimento inorgânico, 55% desse capital já tem uma direção. Como assim, Pedro? Eles já sabem o que eles vão fazer. 55% será para fechar a compra com a Boa Vista, já está meio que tudo fechado, uma varejista que já tem 6 lojas no Mato Grosso. Nessa imagem abaixo você pode ver o crescimento que eles tiveram de 2019 para 2020. Lojas, eles saíram de 38 para 87, silos 17 para 18, colaboradores, é legal você ver, saíram de 742 para 1.448, mais que dobraram a base de colaboradores deles. Vendedores, eles saíram de 146 para 347, recebimento de grão 347 para 7.220. E hubs de semente, eles saíram de 2 para 3. E aí você pode perguntar mais para ele, e aí, legal, interessante, cresceram muito. Sim, cresceram extremamente, extremamente. Você sair de 38 para 87 lojas é um crescimento extremo. E muito provavelmente grande parte desse crescimento foi por compra, ou seja, foram comprando lojas e comprando coisas. Algumas deles abriram, mas teve muita aquisição. Então em 2020 eles cresceram muito, cresceram muito. E nessa imagem você pode ver que eles tiveram um crescimento de 37,7% e o faturamento deles já tem uma grande ordem de relevância. Eles faturaram em 2019 1,2 bi e em 2020 1,7 bi. Lembrando que esse resultado é até outubro, porque foi o momento que eles protocolaram o IPO e tal, então a gente não tem o resultado fechado de 2020, então é proporcional o mesmo período de 2019 ao mesmo período de 2020. Beleza, e aí você pensa, legal, eles estão crescendo. Aí você olha mais abaixo, os custos aumentaram 42%, ou seja, teve queda de eficiência. Porque se você aumentou 37% a receita e você teve aumento de custo de 42%, você perdeu eficiência. E isso reflete na margem. Basicamente, a receita líquida caiu de 15% para 12%, o que não é tão legal. Aí beleza, vamos descer lá. E a margem EBITDA, caro Floriano, saiu de 4,6%, que na minha opinião já não é tão boa, mas é a margem de varejo que é comum. Beleza. Para 3,8%. Então, eles cresceram, mas cresceram sem ganho de eficiência. Ou seja, eles não tiveram aquele famigerado ganho de escala, economia de escala. Mas beleza, é vida que segue, vamos continuar aqui. Então esse resultado já não gostei muito. E você pode perceber que o EBITDA ajustado deles ficaram em 64 milhões em 2020
e 2019 ficou em 57. Aí você pode falar, melhorou um pouquinho, mas o lucro líquido ficou bem distante disso. O lucro líquido de 2019 ficou em 34 milhões e de 2020 está, no caso, porque não fechou ainda o ano, em 22 milhões de prejuízo. Ou seja, não é a melhor operação do mundo até agora. E um ponto interessante que você pode pegar e falar para mim, beleza, eles cresceram muito, mas a dívida aumentou, Floriano? Porque se eles cresceram por aquisição, a dívida tem aumentado. Sim, a dívida aumentou, você pode ver nessa imagem. Saiu de 248 milhões de dívida líquida para 768 milhões de dívida líquida. Um ponto que eu tenho que falar aqui, pela ordem de grandeza que eles cresceram e pelo prejuízo que eles tomaram, realmente a empresa pode ajeitar e facilmente parar de dar prejuízo. Mas o meu grande contraponto é, cara, para eles remunerarem o capital num valuation de 3,1 bi, eles têm que ter um lucro aí, na minha opinião, de uns 300 milhões ano. Eles estão muito distantes disso. Ah, mas Fernando, 300 milhões não é muito, é 10%. Sim, porque provavelmente eles não vão conseguir esse lucro amanhã. Então se for para me receber um lucro por ação daqui a 2, 3 anos, eu quero receber pelo menos 10% para fazer sentido esse tempo de carrego da ação sem receber dividendos, sem receber uma receita direta. Essa é a minha opinião. Então, basicamente, você pode entender, na minha opinião, não está sendo a melhor oportunidade do mundo. E aí você pode perguntar assim, ah, mas Fernando, tem algum preço que você acha que é relevante? Cara, eu não entrarei nessa operação porque eu não vi uma grande oportunidade, eu não vi um grande negócio. Basicamente, sim, eles estão expostos no mercado de agronegócio, mas eles não tiveram um puto resultado positivo, eles estão altamente endividados. 50% da oferta é secundária, ou seja, são pessoas saindo, vai ficar com free float de 54%, uma empresa de crescimento. Então, ou seja, se você tem uma empresa de crescimento, você vai vender sempre o mínimo, porque provavelmente o valor que está vendendo agora é um valor muito menor do que o do futuro. E também um fundo, como eu falei, ela nasceu dentro de um fundo. E a visão que eu tenho é muito mais um exit da parte deles, ou seja, estão realizando o lucro, eles compraram com preço aquelas empresas junto, dentro de um pacote, agora estão abrindo IPO e tirando uma boa parte de lucro, que totaliza 600 e poucos milhões que vão para o bolso de quem está vendendo. Então, não gostei, não pretendo entrar por esses motivos que eu citei, não acho que a empresa está barata. Sim, ela pode estourar e gerar muito resultado, porque ela cresceu muito, o mercado de agronegócio do Brasil tende a se desenvolver mais ainda, mas eu não vejo uma grande vantagem competitiva além da centro de distribuição, então eu pretendo não entrar por esses motivos, mas se você pretende entrar, boa sorte, tomara que você ganhe muito dinheiro. E outro ponto, eu gostaria de te convidar para me ajudar a bater a minha meta de 6 mil inscritos até dia 22 de março, então se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Caro amigo, abraço!